Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alessandra de Oliveira Pereira, sou acadêmica do curso de Nutrição e bolsista do Programa de Educação Tutorial, Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular, o PET-GAP da Universidade Federal de Pelotas. E vou apresentar para vocês o trabalho de pesquisa intitulado Isolamento Social e Alimentação. Como isso tem influenciado os estudantes universitários diante a pandemia de Covid-19, orientado pela professora Heloísa Helena Duval de Azevedo. Bom, vou começar falando um pouco da Covid-19, que é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um aspecto clínico variando de infecções assintomáticas a casos graves. Seus sintomas podem ser desde tosse, febre, coriza, uma dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alterações no paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, falta de ar, são inúmeros seus sintomas. E esse é transmitido através de uma pessoa doente com o contato de uma pessoa livre da infecção, através do aperto de mão, gotículas da saliva, espirro, tosse, e na tentativa de controlar a disseminação desse vírus, medidas de prevenção foram necessárias, sendo uma delas a quarentena, que mostra-se como um eficaz aliado no combate ao vírus. Quarentena e estudantes. Bom, a pandemia e estado de quarentena modificou a rotina de todos os estudantes, causando impacto sobretudo no estado psicológico desses. E alguns fatores, como o medo da infecção, a duração dessa quarentena, também perdas financeiras, algumas frustrações, suprimentos inadequados, também informações contraditórias, vem causando esses impactos na saúde mental. Bom, para entender essa relação entre o isolamento social e a alimentação e os fatores que esse isolamento trouxe, vai ser medido o comportamento alimentar desses estudantes. São ações relacionadas aos alimentos, envolvendo desde as escolhas até a ingestão. E esse é compreendido através de 3 domínios, sendo esses a restrição cognitiva, que avalia a tendência de controlar a ingestão de alimentos a fim de influenciar o peso e a forma do corpo, a alimentação emocional, que mede a propensão a comer em excesso em relação aos estados negativos de humor, descontrole alimentar, que avalia a tendência de perder o controle sobre a alimentação ao sentir fome ou como quando somos expostos a estímulos externos. Com isso, através desses 3 domínios, será compreendido essa relação isolamento social e alimentação. Bom, para tal avaliação, foi utilizado um questionário composto por 21 questões que objetivam avaliar esses 3 domínios. Esse questionário é o The Three Factor Reading Questionnaire. Esse utiliza de pontuação para avaliar esse comportamento. Com isso, este trabalho tem como objetivo identificar os sinais de alimentação emocional, descontrole alimentar e restrição cognitiva dos estudantes, compreendendo e entender a relação dos estudantes com os alimentos diante a pandemia. Bom, na metodologia, foi aplicado um formulário através do Google Forms, um aplicativo de gerenciamento de perguntas. Esse formulário foi divulgado através das redes sociais do grupo PET-GAP e a análise desses dados foi feita através de planilhas do Excel. Resultados e discussões. Bom, a pesquisa foi composta por 53 participantes, sendo desses a grande maioria mulheres, representando 90,6%. Esses participantes são de 26 cursos e 7 instituições de ensino superior. Pode-se ver que 47% desses participantes da pesquisa apresentaram alimentação emocional. A alimentação emocional, ela é a propensão a comer em excesso em relação aos estados negativos de humor, seguido do descontrole alimentar, que é a tendência de perder o controle sobre a alimentação, e após a restrição cognitiva, que representou 23%. Bom, os resultados de alimentação emocional eles já eram esperados devido aos reflexos de estados emocionais que essa pandemia trouxe. Um estudo publicado em 2016
que teve como objetivo avaliar a associação entre estresse, comportamento alimentar e consumo alimentar em estudantes universitários, mostrou que o nível de estresse é determinante para maiores pontuações nos comportamentos de alimentação emocional e descontrole alimentar, sendo os alimentos responsáveis por dimensões que vão além de nutrir, sendo esses uma estratégia deliberada para modificar o temperamento e o humor. E estudos também vêm identificando a influência das emoções no consumo alimentar, que podem influenciar a escolha dos alimentos, assim como a escolha de certos alimentos podem alterar o humor e o estado emocional. E os indivíduos, quando expostos a determinadas situações, tendem ao excesso alimentar, refletido em um consumo aumentado quando comparado ao normal. Com isso, foi demonstrada uma prevalência de alimentação emocional, seguida de descontrole alimentar dos estudantes universitários participantes da pesquisa. Como perspectiva, pretende-se aumentar o tamanho da amostra desse estudo, a fim de identificar o consumo alimentar dos estudantes mediante os impactos psicológicos acarretados pela pandemia, visando assim ações futuras que poderão garantir a saúde nutricional e psicológica desses estudantes. Bom, alguns questionamentos foram feitos pelos avaliadores e eu vou responder-los aqui. Em relação à alimentação emocional, conseguir identificar os alimentos com maior demanda ou mais consumidos? Então, no questionário nós não fizemos a pergunta referente a quais os alimentos que as pessoas mais estavam consumindo. Sabe-se que os alimentos mais procurados para saciar as emoções são aqueles alimentos mais açucarados. Qual é a relação entre descontrole alimentar e álcool durante a pandemia? Bom, esse descontrole alimentar, ele é decorrente das emoções. Então, o álcool, da mesma forma, as pessoas podem consumi-lo por conta das emoções. Você considerou fazer medidas antropométricas, pelo menos ser comunicadas pelos participantes? Bom, não foi pedido as medidas antropométricas, pois muitas pessoas ficam constrangidas de informá-las, ou se não ficam um pouco desconfiadas, ficam desconfortáveis, ou até mesmo não sabem suas medidas, sua altura, seu peso. Então, foi optado por não perguntar. Essas foram as referências utilizadas nessa pesquisa. Deixo aqui o meu contato e o contato do PetGap. Para qualquer dúvida que vocês tenham sobre a pesquisa, podem mandar um e-mail. Muito obrigada pela atenção de todos e bom evento!